Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, que alegria encontrar você aqui, terça-feira, dia 14 de outubro de 2025. Você esperava que em tão pouco tempo, 2 anos, passassem a limpo os 25 que vivemos nesse século? Como assim? Você esperava que a reforma de São Januário estivesse bem perto de acontecer? Que o Vasco fechasse um contrato de 7 anos com uma das maiores empresas do mundo? Que o Vasco estivesse pelo 2º ano consecutivo na semifinal da Copa do Brasil? E a RJ? Você algum dia imaginou que o Vasco conseguiria organizar financeiramente a casa? Bom, chega deixando o seu like, comenta e compartilha, porque esses temas vão estar agora em cima da mesa para o debate. Se inscreve no nosso canal, dá aquela moral. Hora de falar sobre mais dinheiro para o Vasco, que aos pouquinhos vai se organizando de dentro para fora. E quem tem ajudado a garantir mais recursos é Gabriel Peck, joia revelada no clube e vendida para o Los Angeles Galaxy. O negócio lá atrás foi fechado em 10 milhões de dólares e ficou combinado que a cada gol do Peck com a camisa do Galaxy renderia 10 mil dólares. Pois bem, ele marcou mais 2 nos últimos 2 jogos da equipe, assegurando dessa maneira 32 gols marcados desde que foi contratado. Estamos falando de 320 mil dólares ou 1 milhão e 800 mil reais. Lembrando que essa bonificação só se encerra quando ele alcançar a marca de 50 gols pelo novo clube. Desde que foi contratado pelo Galaxy, o Peck já disputou 70 jogos com 32 gols e 23 assistências, números bem interessantes. Na atual temporada, 39 jogos, 11 gols e 4 assistências. Muita gente já especulou o Peck jogando no futebol brasileiro. Posso assegurar que essa chance não existe. Hoje, a ideia dos representantes do atleta é de trocar os Estados Unidos pela Europa diante de alguma proposta interessante. Há 2 anos, praticamente, em janeiro de 2024, Pedrinho, ex-comentarista, ex-jogador do Vasco, assumia como presidente. A primeira coisa, quem era contrário, foi remeter ao Roberto Dinamite. Mais um ex-jogador que vai se meter na política, vai se dar mal, vai jogar a idolatria dele no lixo, reconhecimento do torcedor. E ele, em maio do ano passado, tomou uma atitude, como ele mesmo já disse, ele teve a coragem de dar o start no processo, que foi entrar com um pedido na justiça para retirar o sócio majoritário da SAF. Naquele momento, eu e milhões de vascaínos não entendemos aquele movimento, criticamos, com a razão daquele momento, mas depois os fatos demonstraram claramente que a medida foi a melhor possível dentro daquele cenário que se desenhava. O tempo passou. Ainda não tem 2 anos de gestão. A gente está falando de 1 ano e 10 meses praticamente, 1 ano e 9 meses. Mas os fatos estão aí. O Vasco chega pela 2ª vez consecutiva à semifinal da Copa do Brasil e de novo com chance de chegar à final. O Vasco voltou a uma competição internacional, que foi nesse ano a Sul-Americana, com a classificação do ano passado do Campeonato Brasileiro. O Vasco está com salários em dia, porque sem aporte, quando tinha um aporte era mais fácil, mas sem um aporte, a gestão conseguiu manter os salários em dia. Trouxe Felipe Coutinho, manteve Verratti, renovou com o Léo Jardim, segurou o Ryan. Tantas investidas já aconteceram. Errou em algumas janelas, mas a última marcou um golaço ao trazer o Admar Lopes, o executivo português que é fora do holofote, mas que trabalha com muita capacidade. Reestrutura o Vasco financeiramente para pagar as suas dívidas através da recuperação judicial, uma RJ que foi aprovada por 97,7% dos credores que estavam na Assembleia. A dívida, ainda não há esse número fechado, mas ela vai cair pelo menos pela metade
com um período de carência para começar a pagar, para você ir ao mercado em busca de um novo investidor, mostrando a ele um plano de ação. Olha aqui, ó. Você vai pagar tanto, 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 tanto a cada ano, um ano, tá? Você tem um planejamento para oferecer. A reforma de São Januário vai acontecer. O potencial construtivo está aprovado. O documento já está com o Vasco. Agora está na parte final de negociação com o comprador para, enfim, começar a reforma que todos nós, torcedores, merecemos. Vai levar 2 anos e meio a 3, mais ou menos esse o período. Deve começar já no início do ano que vem. Então a gente projeta 26, 27, 28 sem estádio, reabrir em 29 ou final de 28. Mas ampliar a capacidade, hoje 20, para pelo menos 48 mil. Nike, assinada já com 7 anos de contrato, vigência a partir de 1º de janeiro. Os últimos anexos estão sendo fechados agora. Gente, ainda tem mais. CT, passando por modernização. Ah, mas eu não estou nem aí pro CT. Erro seu. Porque os nossos jogadores, aqueles que nós torcemos, precisam de uma estrutura. E hoje eles têm uma estrutura muito melhor, tem uma área molhada, tem um estacionamento de mais qualidade para os atletas quando chegam, tem uma área de convivência, tem uma harmonia muito grande interpessoal dentro do CT. Tem hoje equipamentos que não existiam para melhorar a performance dos atletas. E vem mais. Vem mais investimento no CT. A ampliação já está orçada em obras de 30 milhões de reais. Não é ampliação total, porque o Vasco ocupa 1/3 do terreno e pode ocupar ainda mais 2/3. Então tem muita coisa ainda para ser feita. Mas 2 anos, vamos arredondar a gestão do presidente Pedrinho, e aí a gente está personificando nele, utilizando ele como um símbolo, mas não podemos esquecer do entorno, do time que está com ele, porque é esse time que faz a operação, a roda girar, a operação ser realizada. Os vice-presidentes, o Paulo César Salomão, Renato Brito, cada um na sua área, um na área jurídica, o outro na área do potencial construtivo. E tantos outros, os presidentes de poderes também, o João Rich, o Alain Belaciano. Figuras que às vezes não aparecem para vocês, mas que fazem parte do dia a dia. VP de comunicação, o Tangerina, como a gente o chama, né? O Marcelo. Cara, então assim, a equipe de comunicação do Vasco, tendo à frente no futebol o Matheus Babo, o Marco Vasconcelos, o Greg, a Patrícia na comunicação institucional, o Vinícius, enfim, gente, os fotógrafos, a galera, é uma galera boa, a Vasco TV. Quanto o Vasco andou em 2 anos, a segurança do Vasco, pessoal da rouparia, pessoal do DESP, tendo à frente o Gustavo Caldeira, o doutor Gustavo Caldeira, Eduardo Calçada, fisioterapeuta. Cara, é uma equipe assim de pessoas muito qualificadas no dia a dia e que fazem a diferença. O Vasco caminhou em 2 anos, o que ao longo dos 23 para trás, vamos chamar assim, né? Vamos pegar um todo como 25 anos, não caminhou. E sabe por que o Vasco conseguiu caminhar? Porque hoje tem pessoas que pensam no Vasco. É óbvio que elas vão tirar proveito, é normal. O ser humano, ele se aproveita. Ou uma fama, ou lá na frente, numa situação política, beleza. Tudo isso faz parte do jogo. Agora não pode esse ser humano entrar só pensando nele, só pensando em ele se dar bem. Esse grupo, e olha que eu já vi vários grupos trabalharem no Vasco. Só na imprensa eu tenho 26 anos. Esse grupo pensa no Vasco. Uma vez o Pedrinho me disse uma frase, quando eu mandei para ele uma foto do meu filho no Starbucks, nome lá, Coutinho.
Meu filho gosta muito de botar Coutinho, bota Pedrinho e tal. Ele gosta de brincar com os nomes dos jogadores do Vasco, ex-jogadores. E ele falou assim, cara, é por eles que eu trabalho. É pelo torcedor e pelos pequenos torcedores, para que eles continuem sendo Vasco. Isso é fundamental. Isso é pensar no Vasco. Foi um vídeo hoje, um café mais de reflexão. Mais tarde nós vamos fazer uma live às 7 da noite, aí vamos falar sobre o PH, que vai jogar daqui a pouco, não sei que hora você está vendo o vídeo, se já jogou com a seleção brasileira, o Puma que está voltando, os dois que amanhã ficam à disposição do Diniz. Acho que o Puma vai como titular e o PH na reserva pela diferença de data, né? O Puma jogou ontem, o PH jogando hoje. Enfim, Cuesta voltando. E aí pessoal, beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Um forte abraço, até o próximo vídeo com mais notícias sobre o Vasco da Gama. Tamo junto.